é de brigadeiro de leite ninho. Vou botar roupa, tá frio. Aqui é os fundos da minha casa. Nessa panela aqui tem uma... Vou falando, então a gente vai conversando e eu vou montando esse bolo aqui, tá? Eu comecei fazendo pão caseiro pra vender, sabe? Bolo, porque isso a gente pega festas grandes, sabe? Calda da latinha e vou molhar aqui em cima, sabe? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira e eu vou compartilhar com vocês minha rotina com encomendas de bolo, mostrar para vocês como que é o dia da semana, né? Que costuma ser mais tranquilo e como que eu me organizo, o que que eu faço nos dias, né, de semana, assim, com as encomendas, né, com a cozinha. A rotina normal, né? Como eu tenho compartilhado aí com vocês. E eu vejo que vocês estão gostando dos vídeos, então por isso eu vim mostrar um pouquinho desse outro lado, que não é o lado da correria, né? Geralmente eu gravo pra vocês final de semana, os dias de produção intensa, como que é. E hoje eu tenho um bolo, né, da encomenda e eu vou gravando e mostrando pra vocês como é esse dia. Já começa a minha manhã sempre cedo, gente. Eu gosto de acordar cedo, sempre gostei, né? E tem as crianças que vão pro colégio cedo, então acordei as crianças, acordo as crianças. Marido leva eles, tá? Os maiores, né? A Helena tá dormindo. Gosto de tomar o meu café tranquila, gente, porque quando eu trabalhava fora, eu saía correndo, não dava tempo de tomar café. Então, essas são umas pequenas coisas que o empreender em casa me proporciona, né? Ser grato nas pequenas coisas. Então, amanhã com leveza, porque depois vem o dia, a gente começa a trabalhar, fazer uma coisa e outra. E é assim. Então, bora pra mais um vídeo comigo. Gente, vou fazer a massa agora do bolo. É um bolo de 20 fatias. E vou fazer os recheios, tá? O recheio é de brigadeiro de leite ninho. Vai pêssego também, tá? Esse pêssego aqui eu vou colocar pra gelar. E vai chocolate branco. Comprei esse chocolate branco aqui, porque é só pra esse bolo. Ninguém me pede bolo com chocolate branco. Inclusive até não tenho na minha lista. E eu acho talvez que eu vou botar lá no cardápio. E esse bolo é de 20 fatias, né? Recheio de pêssego, nata, chocolate branco. E a cliente me pediu esse bolo, gente, pra ela provar o bolo, pra ela provar o meu bolo, porque ela comprou o bolo pro aniversário dela. E ela disse que ela comprou um bolo de 15 fatias e disse que ela não conseguiu nem comer uma fatia do bolo dela. E aí ela disse que viu as pessoas comendo 3 fatias e ela não conseguiu nem provar o bolo, ficou louca de vontade de comer o bolo. E ela disse que ia comprar um bolo só pra ela comer e o filho dela. E aí me comprou um bolo maior ainda, né? Ela é de 15, ela pediu de 20. E ela disse que ela queria comer bolo a semana toda. E sim, ó, vai comer bolo a semana toda, né? Porque um bolo de 20 fatias pra 2 pessoas é bastante bolo, eu falei pra ela, né? Então esse bolo é só pra cliente comer, né? Só pra ela provar. Eu acho que é uma forma de tu aproveitar talvez mais o teu aniversário, né? Comer um bolo sozinha, né? Vou botar na geladeira. Tamanho de bolo da forma 23 centímetros que eu vou usar vai 6 ovos, 6 colheres de açúcar, 6 colheres de farinha, 1 colher rasa de fermento, tá? Aquela coisa que eu sempre mostro pra vocês, bato aqui ovo, açúcar, depois coloco a farinha e fermento na forma, coloca pra assar, tá? Mesma coisa sempre, então é essa quantidade que eu vou usar, forma 23 centímetros, o bolo de 20 fatias.
aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Vamos arrumar aqui. Vamos botar roupa, que tá frio. Botar roupa que tá frio. Dá bom dia. Dá bom dia, pessoal. Diz bom dia, pessoal. Tchau. Bom dia. Eu acabei de acordar. Assada, gente, tá? Eu não consegui fazer meu recheio ainda porque eu vim aqui temperar umas bistequinhas de porco pra poder fazer no almoço, sabe? Porque as crianças chegam louco de fome, gente, tá? E aí eu sempre deixo, né, eu preparo o almoço, né, tento fazer antes deles chegarem, porque eu já chego louco de fome. Aí então vou fazer umas bistequinhas, feijão, arroz e mandioca. Depois eu vou fazer meus recheios. Massa prontinha, gente, ó. Que bonita. Ó. Gente, olha o sol que tá. Um ventinho gelado, gelado, mas um sol lindo, lindo, lindo. Aqui é os fundos da minha casa. Fazendo almoço aqui. Se eu abrir, vai vir um vapor no celular. Ó. Que delícia. Ó. E aí, aqui tem feijão. Feijão preto, eu gosto de feijão preto. Tenho que temperar. Nessa panela aqui tem mandioca. Não vou abrir porque vai vir todo o vapor na câmera. Almocinho finalizado por aqui. Bora almoçar. Pulando corda. Após o almoço por aqui, já vou montar o bolo da cliente, né? Almoçamos, fiz o recheio da cliente, coloquei gelar e agora é quase 3 horas da tarde. Esse bolo é para umas 5h30, tá? E aí agora eu vou fazer uma montagem e gravar tudo pra vocês. E nessa montagem a gente vai conversando. Bora lá então. Bora montar então esse bolo. Já tá tudo preparado aqui. E tô de luva, gente, porque minhas mãos estão ressecadas do frio, sabe? Da água gelada, eu acho que é por isso que estão ressecadas. E eu vou montando esse bolo em tempo real pra vocês, tá? Vou tentar não... Assim, nunca fiz vídeo assim, mas eu vou tentar. Vamos ver como vai ficar. Eu vou falando, a gente vai conversando e eu vou montando esse bolo aqui, tá? Sem tempo acelerado, que eu digo. O vídeo é sempre acelerado com vocês, né? E aí eu quero fazer um vídeo diferente. Bom, gente, ó. Esse recheio é um recheio que era muito pedido aqui antigamente, sabe? Era um dos recheios que era muito pedido aqui. Nos meus primeiros bolos, sempre me pediu bolo com pêssego. Agora, depois de um tempo, parou de sair esse recheio, sabe? Aí raramente sai bolo com pêssego. Achei interessante essa cliente até pedir um bolo com pêssego, porque não é muito comum. É bem raro me pedir. E eu lembro que no início saía muito, 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 sabe? E muitas pessoas, sabe, gente, me conhece por fazer bolos salgados, mas eu comecei fazendo pães caseiros pra vender, sabe? E aqui tem muito barulho, gente, tá? E aí, por isso, geralmente eu não faço vídeo falado com vocês. Mas vamos ver se eu consigo fazer um vídeo e só mostrando o processo aqui, né, pra vocês ir pegando o jeito também aqui, vendo como que é a montagem. Assim, sem vídeo acelerado, sem muito corte. E na verdade eu não consegui gravar o vídeo falando pra vocês como eu gostaria, né? Daí conversando com vocês durante a montagem. Aí eu vou ter que narrar o vídeo e contar pra vocês, tá? Tava muito barulho, gente. Aqui é muito barulhento aqui o meu bairro. E é por isso que eu faço vídeo assim mais errado. Bom, gente, eu comecei fazendo pão caseiro pra vender, sabe? E muita gente me conhece mesmo por bolos salgados e nem imagina que eu vendia pão caseiro. Eu vendia pão caseiro e cueca virada. Eram essas duas coisas que primeiro eu comecei a vender, tá? E as minhas primeiras vendas foi para os meus vizinhos, sabe? Eu divulgava, falava para os meus vizinhos, olha, eu vou ter pão, tô fazendo pão caseiro. E aí eles começaram a comprar um pão, né? E aí provavam pão e gostavam, daí já começavam a me encomendar. E aí, sempre, gente, as encomendas vieram dos vizinhos e os vizinhos, próprios vizinhos, que
compravam e gostavam, indicavam, sabe? Eu lembro que tinha um vizinho meu, que hoje não é mais vivo, que ele comprava pão meu e indicou, e ele trabalhava como marceneiro, sabe? E ele indicou para um monte de gente que ele conhecia, sabe? Muitas pessoas, assim. E as pessoas vinham e compravam o pão de mim, sabe? Geralmente me encomendavam mais de um. Então era assim que eu comecei. Aí os salgados, né? Depois que eu saí da padaria, eu comecei a vender salgados e bolo, sabe? Mas bolo não saía muito. E aí, para essas pessoas mesmo que compravam meus pães, eu falava que eu ia ter salgados, né? Que eu já ia começar a fazer salgados. E nisso eles começaram a querer provar, né? Uma provinha pequena, comprava, mas tu não faz uma porção menor para mim provar, né? E aí eu fazia porções menores, assim, fritava na hora ali pros meus clientes, né? E aí eles começaram a provar e a gostar e começaram a encomendar para encomendas mesmo grande de festa, sabe? E geralmente toda vez que eu fazia uma festa, eu sempre vinha mais encomenda. Vinha gente daquela festa encomendar. Já, sempre, gente, sempre, toda vez, sabe? E aí começou a já pegar bolo com salgados e foi assim. Aí, gente, tô mostrando o bolo aí pra vocês. Coloquei a nata e tive que tirar porque eu ia colocar em contato o pêssego, né? Com a massa e acabei esquecendo porque eu tava conversando com vocês no vídeo, sabe? Aí tive que tirar e colocar novamente. Voltando aqui pro assunto. Aí, gente, depois vocês devem se perguntar, mas tá, meus pães, o que aconteceu com os pães? Como, gente, eu comecei a vender salgado e bolo, e eu sempre falo pra vocês assim, ó, que eu sempre percebi quais os produtos que me davam mais dinheiro, sabe? O pão, na verdade, ele é muito bom pra uma venda, uma renda extra, entende? Se tu trabalha fora e quer fazer pães aos finais de semana, ele é muito bom, sabe, gente? Depois que se espalha, tu sempre tem encomendas. Mas para viver mesmo, eu percebi que o que me dava mais retorno era fazer salgados e bolo, porque isso a gente pega festas grandes, sabe? A gente começa a pegar festas grandes que é um rendimento maior, assim, sabe? Que é um dinheiro maior, assim, que a gente consegue fazer coisas, consegue, né, pagar contas. Então, eu comecei a colocar mais energia no que realmente dava retorno, sabe? Depois eu fui colocando mais variedades, docinhos, né? Que eu já contei pra vocês, comecei a colocar bastante variedade. Mas eu comecei, gente, com pouquíssimo material, né? Pão era fácil de fazer, eu pensei assim, o que era mais econômico, que eu não ia ter muita perca, entende? Não tinha muito investimento, eu não tinha nem cilindro na época, eu tinha forno do fogão, e eu fazia meus pães na mão mesmo, assim, sem cilindro, sovava bem, fazia bem sovadinho, sabe? E pegava e vendia os pães, né? E eu achava engraçado que toda vez que eu não tinha dinheiro, gente, eu pegava, pensava, vou fazer uns pães para vender. E sem nem encomenda, sabe? Eu ligava pros clientes e dizia, vai ter pão. E é muito engraçado, porque daí vinha um cliente, minha filha também quer pão, faz mais pão aí. Aí eu ia fazendo, sabe? Quando eu tava com fornadas de pães fazendo e eu não tinha nada de dinheiro de tarde, eu já tinha, sabe? Então foi muito boa essa experiência de vender pão, né? E foi ela que me trouxe as encomendas de salgados, foi através dos pães, sabe? Né? Então, se hoje tu tá querendo começar na confeitaria, tu pode começar com alguma coisa simples e mostrando o teu trabalho e depois vai testando o que tu acha que fica melhor depois para te trabalhar, sabe? Foi assim que eu comecei, gente. Foi assim que comecei a ter muitas encomendas, a vender salgados. Só que depois eu não consegui mais dar continuidade ao pão, porque era muita demanda, né? De salgados, bolo. E aí, às vezes, eu começava a deixar a desejar com meus clientes, porque eles me pediam, né? Eles falavam, Tati, quando é que tu vai ter pão? E aí eu marcava um dia, só que entrava encomendas de salgado e eu não conseguia dar conta do pão e dos salgados, entende? E aí eu acho que ficava ruim, né? Por causa que daí acabava que eu não conseguia atender os dois públicos. Então, comecei a focar, né? Como eu disse pra vocês, naquilo que eu achei que valia mais a pena, né, gente? Os bolos e os salgados, tá bom? Então foi assim, gente, contando um pouquinho da minha história pra vocês, com uma montagem diferente aqui, né? Uma montagem mais assim, passo a passo, sem muito cortes. E hoje eu vejo também muito isso acontecendo também, gente, na vida das minhas alunas, que eu
converso muito com elas, né? Tem muitas alunas minhas que conversam através do WhatsApp. E elas me mandam foto dos primeiros bolos delas, dos primeiros salgados, das vendas delas, sabe? Começando a fazer vendas. Então, eu acho muito... E eu me sinto muito feliz também de fazer parte, sabe? Da vida delas. Dessa forma, sabe? De contribuir para isso, sabe? E também na vida de quem me assiste aqui, porque eu sei que muita gente também começou a fazer, aprendendo aqui, olhando os vídeos, né? Mas todo mundo, como eu falo, o começo é assim, sabe, gente? Sempre não é com muitas encomendas, não é com um monte de equipamento, nunca é o começo assim, sabe? O começo é para pagar contas mesmo, sabe? E depois tu vai aprendendo fazendo coisas novas, vai vendo, vai se desenvolvendo mais, sabe? Entende, gente? Isso é muito interessante. Eu gosto de acompanhar o início das pessoas e ver também a evolução delas, entende? Através da confeitaria. A confeitaria nos faz evoluir muito, porque a gente tem que trabalhar todas as áreas da nossa vida. A gente tem que trabalhar o marketing, tem que trabalhar a resiliência, tem que trabalhar a disciplina, tem que trabalhar também a organização, gestão. Gente, é muita coisa em uma profissão só. Bom, gente, mas a gente dá conta, a gente consegue, porque Deus nos fez perfeito, sabe? Deus fez perfeito e a gente vai errando, aprendendo até que a gente começa a fazer nossos bolos, vendendo, começa a ter nossos clientes e assim, gente, tá? E hoje sou muito grata, sabe, por viver da confeitaria. Vou colocar pra agora colocar de lá. Vocês viram que a montagem é rápida. Aqui no meu celular deu 10 minutos de vídeo, não chegou 10 minutos pra eu montar esse bolo aqui. Gente, ó, a bandeja que eu vou utilizar para esse bolo de 20 fatias, a numeração dela é G60. G60. E eu uso essa bandeja tanto pro bolo de 25 fatias quanto de 20, sabe? Agora eu vou cobrir esse bolo, né? Já ficou um tempo ali gelando. E já tá bem firmezinho. Bora lá que o marido tem que entregar ainda esse bolo. Já vi que não tem condições de eu gravar vídeo pra vocês falado, gente. Falei no vídeo, mas vou ter que falar em cima, com certeza, né? Depois quando editar. Porque não tem como. É muito barulho aqui, muito barulho, sabe? Vou pegar a latinha, a calda da latinha e vou molhar aqui em cima, sabe? Ó, deve ter ficado... Esse bolo vai ficar bem molhadinho.
Finalizei o trabalho de hoje com mais trabalho. Fiz um bolinho, né, na travessa, assim, para as crianças comerem, ó. Aí sobrou recheio e eu tinha massa de chocolate ali na geladeira. E aproveitei e fiz para eles, tá? Porque eles adoram bolo, gente. A Helena vem com um potinho de bolo, um potinho que ela pega ali e pede bolo quando ela vê os bolos das clientes, sabe? Aí aproveitei que eu tinha recheio sobrando e fiz um bolinho assim. Gente, vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá? Hoje, então, um dia bem comum, né? As crianças agora estão lá na sala jogando videogame. O Alexandre foi levar o bolo e entregar, né? Porque ele tinha que entregar, não é perto aqui. E entre o intervalo do bolo ali gelar, eu aproveitei e fiz um corte no meu cabelo, ó. Cortei meu cabelo, ele é ralinho, sabe? Ó, daí ficou, achei que atrás, ó, acabou que ele ficou mais soltinho, sabe? Ficou mais volumoso. Então vocês vão me ver aí nos vídeos. Não vão me ver de visual novo porque eu tô sempre de touca, né? Mas eu gostei do resultado do meu cabelo, porque tava com umas pontas, sabe? Umas pontas tudo... Era só ponta, na verdade, não era cabelo. Então aproveitei, fiz um corte de cabelo, hidratei, sabe? Aproveitei a minha terça-feira, gente, tá? A gente trabalha, mas a gente também tem que ter nossos momentos, né? Tô tentando fazer academia, tô fazendo academia, né? Não consigo ir toda semana, mas sempre que eu posso eu vou, sabe, gente? E tá sendo... É muito importante, né? Tu cuidar de ti também. Mesmo que a gente trabalhe bastante, a gente tem que encontrar um tempinho pra gente se cuidar, tá? Né? A gente tem a casa, tem muita coisa, mas a gente precisa encontrar um tempinho pra gente não se perder e não achar que a gente só pode viver só pra trabalhar, só trabalhar, entende? Né? A gente precisa encontrar. E eu faço isso, gente, não estando tudo perfeito. Se a casa não tá tudo perfeita, tá bagunçada, eu vou encontrar um tempinho pra mim, mesmo assim, sabe? Porque é bagunça, né? As coisas sempre vão ter pra fazer, sabe? Tu vai ter que encontrar no meio da tua rotina caótica pra te cuidar. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo diferente. Os meus vídeos estão diferentes no canal, porque eu percebo que, né, eu gosto de seguir as pessoas que mostram como que é de fato a vida delas, entende? Né? Eu também olho o vídeo de outras pessoas e eu gosto disso, sabe? Então eu vou trazer esse conteúdo aqui pro canal, porque eu percebo que eu também posso mostrar esse lado meu pra vocês, que vocês não conhecem, sabe? Esse lado mãe, esse lado de mulher também que se cuida, né? E, né, de dona de casa, todo isso, né, dentro da nossa rotina de empreendedora, né? Porque a gente é empreendedora e a gente faz de tudo, né, gente? A gente não faz só bola, a gente faz de tudo e mais um pouco, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like. E se tu chegou até o final, comenta aqui pra mim o que tu achou do meu corte de cabelo, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijão!